Bom dia, meus amigos. Nessa manhã chuvosa, viemos trazer mais uma história de regressão. Eu sou André Batista, psicoterapeuta de investigação do inconsciente. Trabalhamos em várias áreas das psicoterapias e das terapias complementares, holísticas, e usamos várias ferramentas dentro do que a intuição e os aprendizados vêm nos trazer para que possamos auxiliar as pessoas. Então, para que o auxílio se faça de forma mais completa, eu convido você para que possa nos seguir aí, né, no nosso canal. E o intuito do nosso canal se faz com muita nobreza, com muita seriedade, que é levar para as pessoas a fala dos mentores nas histórias de regressão, porque seria muita maldade deixar numa gaveta, né, apenas a pessoa que vivenciou aquilo saber daquele aconselhamento, porque ele traz muitos ensinamentos. E hoje, em especial, eu confesso que só de reler a história que eu vou trazer já me emocionou. Na verdade, antes eu precisava trazer alguns esclarecimentos. Nós precisamos entender que o nosso trabalho, ele não influi em religião, ele respeita as religiões. E, na verdade, a espiritualidade tem um respeito enorme a todas elas. E jamais seria para puxar ninguém para essa ou para aquela. Porém, quando nós falamos de investigação do inconsciente, nós trazemos históricos que realmente aconteceram. Você pode imaginar que foi de uma vivência de um antepassado, uma maldição que esteja presa em você. Você pode achar que é algo preso na sua psique, de alguma energia, porque somos todos interligados e essa energia traz essa história. Ou podemos pensar que é um fator de vivência passada nossa. O importante é que iremos melhorar e nos desligar. Hoje trago uma história que me emociona quando me recordo de uma jovem. Quem veio nos procurar fora sua mãe, uma jovem adolescente, estava se cortando, se ferindo, se machucando profundamente. Uma menina encantadora. E essa mãe veio nos procurar e nós oferecemos os serviços de investigação do inconsciente, pois essa mãe estava um tanto quanto apreensiva e apavorada, pois além da menina estar se machucando, se ferindo toda, se martirizando, a mãe notava que toda vez que ia à igreja, né, eles são da igreja católica, toda vez que ela ia à igreja com a filha parecia que queria mais se ferir. Ela tinha reações de mais nervoso e mais queria se machucar. E a filha trazia sensações horrendas, horríveis. Já estavam fazendo tratamentos psiquiátricos, psicológicos e veio esse histórico maravilhoso e triste. Eu gostaria de pedir a paciência e a atenção de vocês, pois é uma história que vai ficar para o aprendizado de muitos, de estudiosos, de pessoas que querem entender um pouquinho mais. Então hoje eu vou mais ler, porque eu não quero trazer nada que seja dentro de mim, e sim que os mentores deixaram. Então nós fizemos nessa jovem uma RAD. O que é uma RAD? Ela nem ficou sabendo que seria feita uma regressão nela. Então ela ficou em casa e com a autorização da mãe, que é uma autoridade energética sobre essa filha, com a presença da mãe, nós fizemos essa RAD, essa regressão do inconsciente. Ah, mas isso não existe, a menina nem sabia e estava lá. Existe, você acredita na oração? No poder da prece? Na energia à distância? Você crê em WhatsApp? Essa energia que nós estamos usando aí, tecnológica, que eu estou falando aqui, e essa live vai para tantas pessoas. Então, funciona. Então, e no final eu vou falar para vocês quantas melhoras que ela teve, porque foram só melhoras, eu me emociono só de recordar. Vamos iniciar.
Necessário, antes de tudo, que se atenda ao ocorrido. São tempos distantes, remotos, para serem aqui vividos. Tempos de escuridão, onde há tantas perseguição. Nas catedrais se faziam crimes dos mais hediondos. Aqui na terra se cometiam em nome do Nazareno. Atrocidades foram feitas, necessitando outros tempos para desfazer o nevoeiro. Tramas densas, sofrimento a todo momento em nome do crucificado, o Nazareno de amor soberano e justo, nosso Senhor. Então, nesse momento, os mentores vieram contar as atrocidades que ocorreram em nome de Jesus dentro da religião católica. Agora, nós podemos criticar a religião católica? É óbvio que não. Seres humanos cheios de escuridão dentro de si, como nós temos hoje um pouco menos nos tempos de hoje, todos, porque já fomos muito piores, nossos antepassados foram piores. A Igreja Católica fora a primeira. Sendo a primeira, cometeu-se mais erros. Quando eu vou criar, trazer algo, eu cometo erros. Quando eu vou aprender a andar, eu caio. Então, nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para mostrar um acontecido e respeitar, porque hoje nós vemos trabalhos maravilhosos dentro de tantas igrejas e de tantos locais. E precisamos entender que o que criticamos hoje pode ter sido o meu antepassado lá atrás, ou eu mesma lá atrás, depende do que eu crer, né? Conta-se a história da jovem sem sangue nobre envolvida em teias de sofrimento. Os homens de vestes longas muitas maldades faziam. Era uma noite escura. Uma jovem bela, vestido longo, 18 anos. Família tinha sido massacrada numa caçada sem fim. Pessoas que contrariavam as leis daquele tempo, que não aceitavam os tormentos. Eram feitos prisões, confessavam sem ter culpa em meio à multidão, e eram muitos. Então, o que fora visto? Prendiam as pessoas, havia uma exploração financeira, e quando as pessoas se voltavam contra aquela exploração, elas eram presas e muitas vezes mortas. Faz-se necessário esquecer todo o tormento do ser, sofrimento e dor gravado na sua alma se fazia em nome dele. Ela tinha entendimento, amor, não causar sofrimento nem dor. É causa sublime e radiante, como ninho de beija-flor. O que ela era de bom continua. Continua sendo um ninho de beija-flor, só amor que esse ser exala. Então, o que é de bom a gente carrega sempre conosco. Então, a verdade, essa jovem, ela estava linkada numa situação de muito sofrimento, que nós vamos entender sofrimentos maiores ainda, né, que foram desligados com a regressão. Família de camponeses, originária, gente simples e humilde, fáceis de manobrar, até que a consciência deles despertou e deixaram de concordar. Fazia necessários, em tempos difíceis, a página virar. Muitos se sacrificaram, suportaram, outros recuaram, muitos juraram em falso, muito sofrimento se faz. Eram presas em lugar escuro, passavam fome e sede, necessidade, já não suportavam mais os maus tratos, as humilhações. Muito fraca, abatida, local se via acesa uma pequena chama avermelhada com óleo, castigo sem fim. Relembrava momentos bons com a família. Essa jovem fora aprisionada, né? E depois fora narrada que ela fora aprisionada numa prisão embaixo de uma catedral, onde os pais estariam, nunca mais vira. Foi arrancada com violência do seio familiar. Não tinha prazer da vida continuar.
aperto, dor, não ia suportar. Como se fosse um local sem saída. Ninguém saía. Muitas coisas aconteciam. Não para ser narrado. Depois o médium narrou que ocorriam até estupros. Trauma. Tudo junto. Cada vez mais fraca. Não conseguia comer nem beber. Né? Não tinha. Era negada. Por fim, eles levavam comida porque viam que ela estava morrendo e ela já não aceitava mais. Sempre nos cantos onde podia esconder. Chegou um certo período, não dava conta de tempo e espaço, não dava conta. Mas bem antes de acontecer a sua morte, ela mesma fez que acontecesse. Então veio ao suicídio. Eram grades grossas, quadradas, ela não aguentou. Ela rasgou da sua saia um pedaço grosso de tecido e amarrou e pendurou e cometeu suicídio. Se viu em escuridão, sentia dores, rolava pelo chão. Fraqueza, lugar ermo, frio, sofrimento. Longo período, muito longo. Grande tormenta, consciência. A tormenta é na consciência da culpa de ter causado a si mesmo. Porque o mal que nos fazem não nos faz tanto mal. O mal que nos faz mal verdadeiramente é o mal que nós fazemos a nós mesmos e ao outro. Então, quando nós buscamos no suicídio a solução, nós causamos muito sofrimento a nós e aos outros que estão ao nosso redor. Depois de curto tempo, tinha flashes. Lembrava da mãe, do pai, retornava o tormento. Ouvia vozes, algumas como chamamento. Ainda assim escuro, não via o céu no firmamento. Vivia na solidão, fugia a todo momento. Tinha medo que alguém encontrasse ela e preferia o isolamento. Começou a caminhar, enquanto num lugar escarpado, clareava aos poucos, ela parava e se adaptava aos poucos. Quase um século de sofrimento. Então aí nós viemos narrar que não existe inferno eterno, não existe sofrimento eterno. Se você tem um familiar que já desencarnou por suicídio, Deus sempre nos socorre e nos acolhe. Porém, de acordo com as nossas obras, nós ficamos um tempo muito longo ou muito curto em sofrimento. E aqui veio dizer de quase um século. Então vamos parar e analisar. Vale a pena, por conta de alguns anos, mais um século de sofrimento e mais não sei quantos anos, décadas e décadas de tratamento, para que possamos restabelecer e retornar como estávamos no mesmo momento antes que acontecesse o suicídio? Precisamos pensar muito bem. Tempo de acolhimento se fazia prometido. Senhor de vestes longas, cinza, jovem, e uma mulher madura, cabelos longos, brancos, coroa na cabeça, socorre essa jovem. A caminhada era impossível e a levaram. Faltava pedaços do vestido do passado. A culpa dela de ter causado o suicídio plasmou nela sofrimento e o pedaço do vestido que ela rasgou para cometer o suicídio. Agora passam com ela em portões altos, numa fortaleza. Homens fortes em segurança nessa fortaleza. Lá tudo vai mudando, ao passo que ela entra e vai se limpando. Às vezes ela está em soluço desabafando. Às vezes fica calada, pensamento retornando. Depois de longo período entre acamados, ela se sente mais forte e dá os primeiros passos. A senhora vem ao encontro do ser, quando toca nela, a luz se faz florescer, como se iluminasse aquele ser apagado. Aí a reconhece o ser desvelado, vestido branco, sente aconchegada. Palavras poucas saem,
mente conturbada. A senhora tenta conversar mentalmente, como se as palavras acionassem no cérebro pontos de luz diferentes que irradia cada célula, cada vaso, azul claro, de cima para baixo. Então aqui veio narrar um dos tratamentos que fora feito, porque quando desencarnamos pelo enforcamento, estouram todos os vasos sanguíneos. E o nosso perispírito, a nossa veste perispirítica, a nossa veste espiritual, ela acaba levando impressões daquilo que nós fizemos aqui enquanto estávamos vivos. Então, fora feito tratamento. Irradiada, luz e a escuridão sai. Nos recaídos, as manchas escuras se refazem. Nas recaídas que ela tinha, voltava as manchas escuras. Lembrava o sofrimento e aí a senhora falava, tenha calma, paciência, e conversava muito com ela. Essa jovem era um pouco distante, um sorriso um pouco apagado, alegria difícil de expressar, ao mesmo tempo feliz. Voltava ao tempo para aquele lugar em longo período a se curar, para nova sessão voltar, recompor, recuperar. Então foi outro longo período de restabelecimento. Agora, em local mais claro, diferente, como se levasse para uma sala com equipamentos sofisticados. Olha só, muito mais sofisticados que aqui. Não parece aqui, muito avançado, painéis diferentes, pessoas notam. Aí olha só, os jovens tratam, os mais velhos observam com carinho. Cada idoso cuida de um jovem que está olhando uma pessoa em tratamento. Como se fizeram uma impressão na pessoa, lança-se uma impressão e olha, como se fizesse uma tomografia computadorizada nos tempos de hoje, porém muito mais avançada. Faz-se necessário assim, para quando ela possa retornar na época certa, não traga mazelas. O tratamento, aí ela iria voltar, teria corpos mais avançados e a tecnologia seria de um mundo ainda no mundo bestializado, né? Então, os jovens, eles estavam em aprendizado lá, em tratamento, ajudando nos tratamentos para poder reencarnar aqui na Terra, para trazer essa tecnologia para a Terra. E eles chamam, né, aqui de trazer para o mundo bestializado, porque nós somos muito atrasados ainda. O tratamento é temporário, vai melhorando, muda o estágio. O medo que tinha da consciência com seres no local se fazia. Não, o medo que tinha da consciência foi se desfazendo porque ela estava num local que lá tinha amor, carinho, não tinha discriminação, eram diferentes, lugar de paz. E é o que precisamos ter nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de oração, nas igrejas, nas casas espíritas, paz e sem discriminação. Um dia alcançaremos, né? Eram diferentes, lugar de paz. Agora se faz em tempos mais joviais. Não mais aquela mulher, mas uma jovem que aprende a ter entendimento, mas carrega algumas questões. Essas questões que ela trouxe nessa existência, né, desse antepassado, da forma que você quiser entender, e que precisaria ser desligado. Faz-se necessário trabalhar, faz parte da evolução. Aí vamos a mensagem dos mentores para ela, para essa mãe e para todos nós. Todo ser carrega um pouco de escuridão, não no pejorativo, sim de autossuperação. Ela caminha em um local como por cima. Então agora eles vão narrar como ela caminhava. A mentora levou ela para um local alto, um descampado, e um local suspenso sobre as montanhas, e embaixo tinha um nevoeiro muito grande. E essa mentora foi explicando para ela que existem vários planos nas moradas do Pai, que são muitas, mas isso tudo se passa
na nossa mente. Então, ela foi mostrando o momento de recolhimento que se faz necessário e obrigatório e que todos têm o seu momento. Aí mostrou uma fila lá embaixo enorme de irmãos que estavam em sofrimento sendo recolhidos, sendo resgatados, desgrenhados, sujos, pensativos, e aí eles vão passando por tratamento até seguir em fila para um novo recomeço, esperançosos, calmos, caminham a todo momento, cada um a sua evolução. Cabe todos ajudar os da caminhada da estrada. Então, nós precisamos entender que nada é parado, nada é estagnado. Não existe um inferno eterno em que nós vamos queimar eternamente, assim como não existe um céu em que vamos curtir eternamente. Nós precisamos evoluir constantemente e trabalhar constantemente. Se o próprio Cristo diz que o Pai trabalha e eu também, e ele ainda repete que enquanto houver uma ovelha desgarrada na terra, ele estará aqui. Como nós queremos descanso eterno? Então, nós precisamos entender a nossa evolução. E aí veio o conselho para a mãe. No lar, espalhe amor, cultive uma nova flor, porque fora desligado, né? Todas as questões. O despertar é necessário para o amor, o aconchego, o entendimento, palavra amiga a todo momento, vigilância, amor, paz, resignação se faz necessário aos tutelados da irmã. Quer dizer, a essa mãe, né? Os tutelados são os filhos. Com amor e entendimento, vencerás os tormentos que ela veio cumprir. Deve ser leve, companheira, abraço fraterno, sorriso amigo a todo instante. Leve paz e alegria ao meio que refaz. A força do pensamento é divina, luz na escuridão, que clareia e ilumina. Necessário se faz salientar o amor a cada um a seu tempo, vai sendo resgatado e alentado. Cultive uma flor. E eu encerro narrando para vocês a minha grande emoção, porque essa jovem nunca mais veio a ter questões de se cortar, de se amputar, de sentir tormento. Os tratamentos foram diminuindo e hoje ela é ativa na Igreja Católica, uma grande serva, um ninho de beija-flor, uma flor, né? Cultivar uma flor, uma nova flor. E quanta alegria em saber que fora desligado, e quanta alegria em saber que fora resgatado dos trabalhos da luz. Quem somos nós para criticar as escolhas religiosas das pessoas? Nós não sabemos o que trazemos preso em nós. O importante é trazer o amor. E nós precisamos entender. Nessa regressão vem mostrar que o suicídio não é solução em nenhuma das circunstâncias. Por pior que seja o sofrimento, sofreremos ainda mais por séculos e séculos. Não vale a pena. E o mais importante é buscar dentro de nós essa força para sairmos das situações mais difíceis. E a espiritualidade está sempre conosco, né? Que nós possamos despertar para cultivar dentro de nós, né? E uma frase muito importante que eles disseram: a força do pensamento é divina. Então, cuidado com o que pensa. Temos que ter muito cuidado com o que pensamos, porque quando nós decidimos pensar positivamente, grandes coisas faremos. Que tenhamos muita luz e muita paz.